Como é? Um podcast do Instituto de Ciências Holísticas. Eu tenho 26 anos, sou uma rapariga transexual. Em primeiro lugar, quero-te dar as boas-vindas, quero agradecer o facto de estares aqui, de aceitares o meu convite para participar neste podcast de como é ser transexual. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer era como é que tu descobristes, ou como é que foi a reação familiar, a descoberta de que tu eras transexual, se é que foi uma descoberta ou se foi uma coisa sempre natural? Eu sou acompanhada desde muito cedo, né? Por um psicólogo, porque a minha mãe era vítima de violência doméstica da parte do meu pai, e eu tinha muitos ataques de pânico, tinha muitas crises de ansiedade, em que eu tinha que andar medicada praticamente 24 horas por dia. Eu tinha medo de ir para a escola, não com medo que me fizesse mal na escola, mas com medo que pudessem eventualmente fazer alguma coisa à minha mãe e eu não estar perto, sabes? Ou seja, Eu o medo de cheguei a ver deixares a tua mãe sozinha com o teu pai. E o que é que ias encontrar quando chegasses? Nem era, ou seja, deixar a minha mãe sozinha com o meu pai, porque o meu pai, ele chegava tipo, a nem sequer ir a casa muitos dias, entendes? E quando ele vinha era para tirar o dinheiro que a minha mãe tinha, bater nela, chegou a bater nela à nossa frente, entendeste? Isto é muito complicado. Claro. E Então eu tu tinhas tive, o acompanhamento pela psicóloga e foi a psicóloga que deu o alerta, que disse o que é que se passava? exatamente, a psicóloga chegou, falou com a minha mãe e disse que, ou seja, que eu era uma criança especial, certo? E a minha mãe até na brincadeira, ela dizia, mas os meus filhos são muito especiais porque apesar de tudo, certo? Nessa altura éramos umas crianças super doces, a gente dava-se bem com todo mundo. Mas ainda és uma mulher super doce. Agora, porque houve uma altura que eu fiquei muito, muito revoltada com a vida, entendes? E entretanto ela começou, eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 11 anos, não me lembro, uns 12, e que eu fui tipo numa das consultas com a médica de família, e que a médica de família começou a falar não sei o que da transexualidade, e aquilo para mim foi uma facada muito grande, porque, ou seja, primeiro eu nem sequer sabia o que era isso, certo? E quando a médica começa a explicar, ou seja, à frente da minha mãe, certo? Era como se eu tivesse a tentar fazer um papel do homem da família, de querer crescer rápido para proteger a minha família, entendeste? Sabes? Para ser aquela figura paterna e ser um exemplo que eu quisesse que o meu irmão seguisse, sabes? Era mais nisso. E que não quisesse que o meu irmão tivesse aquela figura, não diria paterna, talvez aquela figura masculina, certo? Como referência ao meu pai. Entendes? Talvez fosse igual a eu. E a partir do momento em que a médica, à frente da minha própria mãe, me diz: é que sabe, é que é possível mudar. Isso para mim foi tipo um choque. Eu lembro que eu saí da sala, a minha mãe veio atrás de mim, eu comecei a discutir com a minha mãe, discuti com a senhora, a dizer que eles queriam me eram humilhar e que eu sabia muito bem aquilo que eu queria para a minha vida e que na verdade eu não sabia, sabes? Eu nem sequer na altura sabia Que idade é que tinhas? o que era uns 11, 12 anos, entendes? E eu nem sequer sabia o que era que um homem podia gostar de um homem. Quanto mais uma pessoa me vir dizer que é possível eu chegar, e na minha cabeça era tipo, eles querem me deitar em algum sítio, eu deitar-me o Fábio e acordar. Claro. Entendes? Ou seja, não fazia sentido. Entendes? Tinha muito medo disso, parecia quase como se eles tivessem a querer me rebaixar perante a minha mãe, Claro. certo? Ou seja, eu a tentar, não chorava perto da minha mãe, fazia sempre o papel da durona, chegava na escola, chorava muito, entendes? Nunca chorava perto da minha mãe, nunca chorava perto do meu irmão, porque tinha uma imagem, queria ter uma imagem a manter, certo? Uma pessoa forte, uma pessoa que aguentava com tudo, e no entanto ali foi com uma pessoa que eu nunca conhecera na minha vida, certo? Não sei nem de que buraco foi que a senhora saiu, e ela ali, em questão de segundos, entendes? Destruiu tudo aquilo que eu tinha construído, entendes? Isso para mim custou muito. Tanto Quando é que que tu te aceitaste? Porque no fundo parece que a tua família aceitou-te mais cedo do que tu, não é? foi. E nisto eu comecei, a minha mãe, até sei lá, os meus 14 anos, 15, sempre foi dizendo que o que ela mais quer é que eu fosse feliz, independentemente de tudo, e sempre me deu muito apoio. Nisto, eu comecei a sentir que eu estava atraída num jogo de brincadeira, certo? Daquele do verdade ou consequência, dei um beijinho no moço, e eu já tinha dado tanto beijinho em rapariga, que quando eu dei no moço eu senti alguma coisa diferente. Não, eu não digo que era tipo, gostei, foi tipo, uau, o que é que foi isto? Sabes? E pronto, e o moço, por acaso, sentiu exatamente o mesmo.
E pronto, olha, a vida foi surgindo. Entretanto, eu nessa altura, eu nisto, isso foi tipo um verdade ou consequência. Depois, houve uma vez que eu fui ter com o moço, e para tu veres assim que eu era meio doida, que eu já não batia bem. Entretanto, eu fui e eu conheci ele no Facebook, no i5. Lembras-te do i5? Da Sim, história? sim, sim. Eu conheci ele no i5. Entretanto, o moço virou-se, e a gente estava-se bem, a gente falava há muito tempo. E nisto, ele queria me conhecer. Pá, eu tinha muito medo de estar, tipo, conhecer alguém que eu nunca vi na Sim, minha sim, sim, vida. sim, O que claro é que que eu sim. fiz? Eu juntei um grupinho e a gente fizemos o quê? Vamos sair da nossa escola, vamos apanhar o comboio, vamos todos lá para a mesmo. Sim, sim, sim. E fomos tipo lá num parque e nisto o moço disse que queria vir ter comigo para me conhecer. E eu, está bem. Ele veio ter, super simpático, tudo e mais alguma coisa. Eu na altura nem sequer sabia o que é que era. Tipo, o homem podia gostar de um homem. A gente foi, entramos tipo a gente teve que se conhecer, 5 estrelas, sem qualquer problema. E quando ele foi embora, ele chegou tipo dentro do comboio, ao pé de mim, e chegou e deu-me tipo assim um bate-chapa, à frente de toda a gente. Olha, eu discuti muito com ele, eu chorei baba e ranho, entendes? Tipo, que vergonha, um homem beijou-me tipo à frente de toda a gente, e eu fui para casa, liguei para a minha melhor amiga, ela veio ter comigo, eu chorava, e ela assim, amiga. E isto passou-se tipo uns 3 ou 4 dias, e eu sempre a pensar naquilo e continuava a chorar. Minha melhor amiga assim, olha, se não fosse uma coisa importante para ti, certo? Uhum, Ó, já uhum, tinha passado, sabes? uhum. Se calhar há mais alguma coisa. E foi só a partir daí que eu voltei a falar com o rapaz. Eu voltei a falar com ele, ele diz-me assim: porque eu sou gay. E eu, tu és o quê? Ele, eu sou gay. Digo, como assim tu és gay? Porque todos como é que se chama? Todas as pessoas que estão no meu Wi-Fi, eles são todos gays e não sei o quê. Ou seja, que parecia tipo um mundo que eu nem sequer sabia. Eu assim para a minha amiga: olha, é que ele diz que ele é gay. Eu não sei o que é gay. E ela assim, e ela era muito coisa das informáticas e tudo. E ela foi ver, para tu teres noção, o tabu que havia, que nem sequer na escola a gente sequer falava disso. E eu perguntei-lhe, então pera, tu és um homem que tu gostas de homens, mas isso tipo não existe. Eu pensava que eram tipo ele e mais meia dúzia. Não, é que sabes, é que é muita gente e não sei do quê. E aquilo fez muita confusão. E como ele me tinha dito que o Insta dele, o Wi-Fi dele era só gays, certo? O que é que eu fiz? Eu fui ver um amigo dele, através do perfil do amigo, que eu já sabia que era gay, fui ver outro amigo, e do outro amigo fui ver outro amigo. E foi quando eu conheci um rapaz, e entretanto a gente começou a falar, e ele disse-me assim, eu gostava de estar contigo, e não sei o quê, vamos a um cinema, e eu morava relativamente perto do fórum, ou seja, não é relativamente perto, mas de carro era perto. Sim, sim, Ele sim, foi-me claro. buscar, e ele disse-me assim, olha, então vamos lá ao fórum para ver um filme, eu, está bem. Nisto, a gente estava no carro, ele disse-me assim, vamos ali ou seja, na minha casa que eu esqueci da minha carteira. Mas o moço parecia tão gente boa, sabes, que eu disse, ok, tipo, não há problema. Que eu também tinha dinheiro para pagar o cinema, né? E eu, pronto, olha, eu dinheiro não vou ter para chegar à frente, portanto, vamos lá buscar a carteira dele. E nisto, quando ele sancionou o carro, ele disse, olha, isto aqui é um sítio meio assim perigoso, é perigoso tu estares aqui, porque é que não sobes comigo? E eu também. E eu, muito ingênua, fui, tipo, subi com ele lá na casa dele, e quando a gente chega, tipo, na casa dele, mas por que que a gente não vê aqui um filme e não sei do quê? E eu, tipo assim, olha, eu já estou aqui, né? Também não tenho dinheiro para ir ao cinema, também não posso estar a fazer exigências, está bem. Nisso, quando ele liga à televisão, era filme porno. Pronto, era um filme porno, entretanto ele começou-me a despir, começou-me a tirar a minha roupa, entendes? E foi complicado. E nisto, no exato momento, entendes? Quando é que eu pelo menos entrei num bloqueio, sabes? E nesse exato momento foi quando entrou o irmão dele e a cunhada. Entraram lá dentro, o irmão dele começou a luta com ele, a cunhada agarrou em mim, levou-me para outra divisão da casa que eu nem sequer me lembro se era um quarto, se aquilo era uma sala, não sei. Quando ela me disse, vamos fazer queixa, entendes? E eu tinha muito medo em relação à minha mãe, sabes? Como é que eu ia explicar à minha mãe que eu estava ali, o que é que eu estava a fazer ali, quem era aquela pessoa, sabes? E eu comecei a achar muito que aquilo tinha acontecido pela minha aparência demasiado feminina, sabes? Ou seja, que era tipo que eu estava a mostrar muito o meu lado fraco, sabes? Porque se Sim, calhar eu sim, vi sim, aos meus sim. Ou amigos seja, nunca na nenhum. altura
Tu associavas o seres feminino a ser fraco? Sim, porque todos os meus amigos, nunca nenhum tinha passado por isso, e todos eles eram os mauzões, os machões da escola, entendes? E eu era tipo a pessoa mais feminina, fui a única que passei por isso. Nisto, eu sei que, pai, no dia a seguir, eu chorei, eu nesse dia chorei muito, chorei muito, chorei muito. Eu fui para a escola, no dia a seguir fui para a escola, os meus amigos foram buscar a casa. Eu chego tipo na escola, quando eu estou a sair na escola, eu vejo o mesmo rapaz a circular na escola. Eu fiquei com muito medo. Cheguei a casa nesse dia, raspei o meu cabelo. Eu fiquei com muito medo de viver ali, certo? Com medo que me pudessem fazer mal, ou que pudessem saber onde é que eu vivia, fazer mal à minha mãe ou aos meus irmãos. Eu lembro que a minha mãe chegou a casa, eu tinha raspado o meu cabelo. Entendes? Tinha raspado o meu cabelo. Tinha. Mas eu vou-te explicar, nem é tanto aquilo que se passou, sabes? Acho que isso tipo passou, está passado. Aquilo que mais me custa é às vezes tipo, olhar para trás, entendes? E ver que a minha mãe às vezes me dizia tantas coisas que eu via que era preocupação e que eu ia muito contra a minha mãe, eu brigava muito com ela, entendes? E no fundo eu sei que a minha mãe soube isso passado uns tempos em que a minha mãe, ela sabia que alguma coisa estava errada, ela não sabia o que é que era. E passados uns tempos, eu sei que foi num dia de Natal que eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe agarrou-se a mim a chorar e a gente teve muito tempo sem se falar. Eu saí de casa porque eu tinha muito medo que fizessem mal a mim ou que fizessem mal à minha irmã e quis seguir aquilo que eu queria, certo? Que era... Ou seja, porque tu eras transexual, porque tu és diferente, tu foste obrigada a sair da tua casa e deixar a tua família que tu tanto amas, com medo que lhes fizessem mal, quando na tua família tu sempre foste aceite. Sim, mas eu passou-se isso, certo? Depois foi quando se deu a morte do meu melhor amigo, ou seja, a pessoa que eu mais tinha a cumplicidade em que eu desabafava tudo, entendes? Ele faleceu depois da questão da violação. E eu lembro-me de ter falado com ele e era a única pessoa que sabia. A única. E quando eu soube que ele faleceu, entendes? Eu comecei a ter muitos. Já a medicação não resolvia. Eu tinha muitos ataques de pânico e que eu tive que. Porque eu tinha muito receio que me fizeram mal por eu ser assim e eu tinha muito medo que fizessem mal à minha mãe ou ao meu irmão, entendes? Então a minha escolha foi: vou sair, vou começar a minha vida do zero. De Lisboa, eu fui para Lisboa, nem roupa eu tenho. Veio tudo da escola, na escola tu não eras aceite. Não, as pessoas nunca mexiam comigo, entendes? Porque como eu via sempre o meu pai bater na minha mãe, eu comecei a tornar-me uma criança muito agressiva, eu e o meu irmão. E o que acontece era, as pessoas já não mexiam comigo porque a mínima coisa eu bati em toda a gente, eu era muito revoltada, não queria, se alguém fizesse alguma coisa ao meu irmão, eu já virava a escola toda e as pessoas tinham muito Na respeito. escola, eles na escola não sabiam o que é que se passava na tua casa? Não. Tu há pouco contaste-me que tu eras Mas acompanhada. eu não era acompanhada pela psicóloga da escola e isso eles sabiam, nunca fizeram nada, nunca falaram com a gente. Eu chegava a chorar nas aulas. Mas nessa altura já havia o bullying, não havia? Já se falava em bullying. Eu não sei se falava em bullying, eu sei que era muito praticado, entendes? Até mesmo por alguns funcionários. A gente chorava, imagina, eu chegava a estar, às vezes, dá por mim a chorar só porque sim, entendes? E as pessoas, mas o que é que tens? Não tenho nada. De ouvir, por exemplo, os funcionários dizer, esta aqui é doida, chora sozinha, tipo, está do nada, a pessoa começa a chorar sozinha, entendes? E, no entanto, as pessoas não param para pensar assim, o que é que será que está na cabeça dela, o que é que será que está a passar? Porque eu acho que não há ninguém doido, entendes? Para simplesmente chorar sozinho, entendes? E eu chorava muito na minha escola, porque eu nunca quis chegar ao pé da minha mãe, nem ao pé do meu irmão, entendes? Então eu nos intervalos estava sempre feliz e contente, mas depois chegava, por exemplo, nas aulas, eu dizia muitas vezes que tinha que ir à casa de banho e ficava tipo nas escadas da escola, ou escondida atrás das escadas a chorar. Consideras-te uma vítima da sociedade? Não. Eu considerei-me durante algo, não era considerar-me vítima, era que eu não entendia porque é que as coisas me aconteciam assim, entendes? E quando tu percebes que há histórias muito mais marcantes que a tua, entendes? Tu começas a ver que se calhar aquilo que para ti é grave, entendes? Não tem tanta gravidade como certas coisas que acontecem ou na vida dos outros. E tenho algumas pessoas que eu conheço, não tenho muitos
pessoas que eu considero amigas, tenho vários conhecidos, entendes? Mas quando eu sinto que, por exemplo, esta minha amiga que está aqui, que teve uma história tão ou mais complicada do que a minha, entendes? Quando eu conheci, foi mesmo daquelas pessoas que eu disse: isto é uma pessoa que eu quero ter ao resto da minha vida ao meu lado, uma pessoa que eu quero proteger e fazer por ela aquilo que se calhar nunca ninguém fez por mim, sabes? Não quero que ninguém lhe magoe, não quero que aconteça nada. Ainda noutra vez, ela veio da rua e veio triste porque tinham-lhe chamado Traveca. Entendes? E eu Em pleno cheguei século XXI? há meses, 2 meses, se tanto. Pronto, entretanto, eu que sou uma pessoa muito zero, não meto com ninguém. Aquilo subiu um ódio tão grande em mim, sabes? Que eu, acho que foi no dia a seguir, eu estava a descer a rua com ela e ela disse-me: ai, foi aquele. Eu fiz o maior escândalo na rua. Sabes, o maior escândalo, a pessoa, parecia mesmo que ela até estava com medo da minha reação, sabes? Começou a bater na porta de casa e não sei o quê, e disse mesmo: da próxima vez que chamaste a ver alguém, corta a cara a ti, corta a cara à tua mãe, porque isso tem a ver com a educação que eles vêm de casa. Entendes? Vem com a educação que Entendo. eles vêm de casa. E depois tem a lata de ver, entendes? A gente ou é puta, ou é o taveco, ou é isto, ou é aquilo. Que moral é que as pessoas têm, certo? Para chegar e falar. Eu penso muito assim: para alguém falar da minha vida, a pessoa tem que ter uma vida igual ou melhor. Entendes? Como é que eu posso admitir uma pessoa de uma vida? Eu já não devia de admitir ninguém, muito menos de uma pessoa que não é exemplo para ninguém. Exatamente. Entendes? Entendo. Entendo Podes. perfeitamente. No meu mundo, este tipo de coisas não acontecem, ou seja, somos, como tu estavas a dizer, todos vistos como seres individuais, em que cada um tem a liberdade de ser aquilo que quer, em que a minha privacidade termina quando eu estou a invadir a tua privacidade, ou a tua privacidade termina quando eu estou a invadi-la. Portanto, para mim, isto é viver em sociedade e entristece-me ouvir esse tipo de relatos que ainda acontecem. A ti, quando é que tu te aceitaste, no fundo? E eu fui para Lisboa. Quando eu cheguei a Lisboa, eu já trabalhava num bar gay, que era o Friends, assim de vez em quando, e foi quando houve um Pride, um Arraial Pride, que é onde há aquelas Sim, manifestações sim, gay sim, e sim, tudo sim. bem. E nisto foi quando fizeram uma reportagem, que eu penso que foi para a TVI, onde eles dizem: porque isto é a parada LGBTQI, acho que na altura era só LGBT, a Uhum. parada LGBT, aqui em Lisboa e não sei o quê, onde tem gays, lésbicas, transexuais, e quando falam os transexuais, certo? Já eu estava na transição, a começar a fazer a transição, e eu apareci na televisão. E eu e a minha mãe já não falávamos, tipo, sei lá, um ano. A minha mãe liga para mim, a chorar, a dizer que estava muito feliz por eu ter seguido o meu sonho, mas que por outro lado estava triste por não ter feito parte dele. Certo? Eu disse: mas eu não estou a entender. Ou melhor, eu na altura nem sequer tinha começado a transição. E eu disse: mas como assim trans? Ou seja, eu tinha vontade, mas tinha receio. E foi a minha mãe: porque tu viraste trans, apareceste agora na televisão, eu estou muito orgulhosa de ti por teres seguido. E aquilo acho que foi aquilo que eu precisava para me assumir e dizer: ok, eu hoje estou longe, as pessoas falarem de mim nunca me preocupou. O que me preocupava era se pudessem falar ou mesmo fazer alguma coisa à minha mãe ou ao meu irmão. Portanto, acho que estava tipo na altura de ser eu e seguir tipo com a minha vida e dizer: não, está na altura de eu ser feliz, sabes? Eu vi pela primeira vez, eu senti que a minha mãe estava feliz, entendes? E não, por muito que eu às vezes tentasse fazer que estava tudo bem e mostrar certas coisas, entendes? E dar o meu melhor em tudo. Eu via que a minha mãe às vezes ficava contente, mas não era feliz, entendes? Porque por outro lado ela via que eu não estava bem. Eu tentava Claro. mostrar que estava bem, acreditava que as pessoas entendiam, mas as pessoas não entendiam. E no dia em que eu tive a certeza que a minha mãe estava feliz e tinha orgulho em mim, sabes? Foi aquilo que eu precisava para dizer que sim. E para tu veres o quão especial é a minha família, a minha irmã era muito pequenininha quando eu saí de casa, e entretanto, quando eu fui fazer a alteração do nome, a minha irmã dizia muito: eu quero que tu sejas igual a eu, porque eu quando crescer quero ser igual Oh, a ti. E entretanto eu falei com a minha mãe, disse que não fazia muito sentido ser as duas, e chegámos ao consenso porque o meu nome era para ser.
que era o nome que eu comecei a usar, era o nome que toda a gente me conhecia, e nisto a minha mãe começou a dar ideias de nomes e chegaram à conclusão de, ou seja, da minha irmã, um nome próprio. E o que a minha irmã me diz sempre era assim, mana, eu quando lembro de ti quando eras antes, né? Quando tu ainda não tinhas assim as maminhas, ainda não tinhas as coisas, mas eu gosto muito mais da minha irmã, sabes? Porque É mais ela completa. sabe, sim, porque ela sabe que eu agora sou feliz, entendes? E ao vezes isso de Claro. uma criança, há uns anos, ela hoje tem 13 anos. Ela Oh. disse-me que ela devia ter tipo uns 7 anos, 6 anos, entende? Ao vezes isso de uma criança que nem sequer devia de estar a passar por isso, ou a conviver às vezes, se calhar, com essa realidade, se calhar é demasiado nova para isso, e já ter uma Não, a cabeça irmã dessas. dela. Claro que sim. Não achas que deviam ter todos? Acho. No fundo é uma educação Mas que vem de casa. lá está, mas é isso que eu te digo. Embora eu acho ou seja, que é uma coisa especial, eu sei que infelizmente as coisas não são assim. Por muito que devesse ser, sabes? As coisas não funcionam assim. E por isso é que eu digo a toda a gente que eu tenho os melhores irmãos do mundo, eu tenho a melhor mãe do mundo. Por exemplo, para teres noção, o meu irmão era a pessoa mais homofóbica que tu podes conhecer. O meu irmão foi a primeira pessoa a quem eu contei, e eu nunca tive uma relação muito boa com o meu irmão. Foi a primeira pessoa a quem eu contei que tive coragem de contar que eu gostava de meninos. A primeira, o meu irmão, na mesma hora, diz-me assim: tu és gay? E eu sou gay. E ele assim: então prova. Mas prova agora. Eu disse: queres que eu prove com ele? Ah, beija o teu amigo. E eu: tá bem. Eu cheguei ao pé do meu amigo, beijei. E o meu irmão assim: tu não és gay, tu tens muita cara podre. Foi. E nisso, É, irmão. quando o meu irmão percebeu que realmente eu era diferente, sabes? Tornou-se tipo o meu maior confidente. Eu e o meu irmão sempre tivemos uma relação não muito saudável, que a gente brigava muito, tudo. Desde que o meu irmão soube que eu era gay, principalmente quando eu virei trans, a gente virou quase tipo os melhores amigos, sabes? Ele não Claro que deixava sim. ninguém me fazer mal, ele é mais novo que eu. Ou seja, em vez de ser ao contrário, eu mais velha a proteger ele, era sempre ele que me protegia a mim. Entendes? E é tudo na minha vida. Claro que sim, faz todo o sentido. Ter o apoio da família é o melhor, porque eu acho que ter que passar por aquilo tudo que tu passas sem ter o apoio da família deve ser 2 vezes mais complicado. Eu vou-te explicar uma coisa. Quando tu sofres o preconceito na rua, mas tens o apoio em casa, tu sabes que o pesadelo que tu vives na rua quando chega a casa passa. E que te vai dar força para no dia a seguir saís à rua e enfrentares tudo de novo. Claro. Entendes? Uma coisa que me assusta muito é, às vezes, ver certo tipo de reportagens onde trans se suicidam, onde Sim, trans são assassinadas diariamente, entendes? E que tu perguntas o porquê. E não há um porquê, é só porque sim. E às vezes as pessoas dizem que nós somos aberração, que nós não é coisa de Deus, entendes? O que eu acredito que não é coisa de Deus é a gente sair por aí a fazer mal aos outros gratuitamente, a exatamente. gente matar, a gente maltratar, entendes? Agora, a Exatamente. gente não Uhum. fazer mal a ninguém. A gente limitar-se apenas a viver a nossa vida, sem E quererem prejudicar a ser vida do felizes. outro, entendes? Sem prejudicar a vida do outro. Eu acho que isso não vai fazer da gente ruim. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é: existe alguma associação que vos ajude nessa transformação ou que vos ajude a nível de integração de sociedade, quer seja a nível de... Porque tu, por exemplo, se estiveres presa, existem protocolos com os estabelecimentos prisionais para fazer a reinserção dos presos. E a nível de transexualidade, existe isso? Não. O que existe é um que eu conheço muito bem, são as pessoas que trabalham no grupo que é o Transporta, que aconselham as trans, as meninas lá da rua, que eles dão conselhos, ajudam se a gente tiver algum problema com isto ou com o que quer que seja, que eles tentam nos ajudar. Se a gente precisar, por exemplo, de material para trabalhar com preservativos, é feito por um psicólogo, acho que é um psicólogo, uma enfermeira, um psiquiatra, uma pessoa da Câmara ou da Junta de Freguesia e depois é mais alguém. Eu sei que é tipo uma pessoa de cada secção, entendes? Uhum. E que eles nos ajudam muito, ou seja, ajudam-nos não pela a parte pelo menos que eu tenha percebido, nunca foi muito pela aquela parte da reinserção, mas muito para nos ajudar e nos aconselhar e a gente poder saber que qualquer coisa que a gente precisa, sabes? Que eles vão estar ali para a gente, ou seja, para nos aconselhar se a gente tiver algum problema, seja com falta de material, se a gente tiver algum problema a nível psicológico, se a gente tiver algum problema, eles estão ali para ajudar, para nos ajudar, entendes? E, por Agora, exemplo, na nesses parte da minha controles... secção, eu Não. não sei até porque foi uma questão que por acaso eu nunca consegui, nunca
Também as poucas vezes que a gente falava era sempre na rua, quando eu estava a trabalhar, ou seja, a minha prioridade era conseguir fazer dinheiro. Portanto, a minha preocupação era conseguir chegar ao fim do dia pelo menos ter dinheiro para o táxi. Entendes? Claro. Portanto, acabávamos por nem sequer conversar muito, mas sei que são pessoas maravilhosas, pessoas que nos ajudam muito. Ainda agora, na parte da pandemia, houve uma altura que foi muito complicada, que eu e a minha amiga a gente não tinha nem sequer o comer em casa, entendes? A gente falou com eles, eles deram um jeito, aconselharam-nos o que é que a gente havia de fazer, perguntaram logo se a gente tinha condições de ir a Lisboa buscar alimento. Depois conseguiram falar que a senhora da junta disseram para eu mandar as minhas coisas da renda, água, luz, gás, a medicação, porque eu continuo a tomar medicação, tive um princípio de AVC ano passado, e depois tenho os problemas da ansiedade, da depressão, e o que acontece é, mandaram, ou seja, mandar todas as minhas contas a dizer que depois iam me ajudar. Quando eu fui levantar a minha ajuda era 80 euros. Só a medicação era mais de 100 euros que eu tinha que pagar. Entendes? Por causa da ansiedade, e depois eu tenho problemas no estômago, tenho que fazer uma endoscopia urgente, tenho os laudos do hospital, que eu fui parar 3 vezes de urgência no hospital no espaço de uma semana. Eles pedem, tem que nos mandar os comprovativos tudo, e depois vêm tipo dar-te 80 euros, e tu pensas, não, isto é gozar com a minha cara. Entendes? Um papel onde me comprova que eu estou incapacitada de trabalhar, certo? Porque eu tenho escoliose, que é um problema na coluna, tenho problema no estômago e volta e meia ao mínimo gesto eu fico paralisada, não me consigo mexer. Ou seja, nem eu estando incapacitada de trabalhar, entendes? O Estado chega e diz assim, olha, pelo menos que arranjassem tipo uma casa como eles dão a outras pessoas, certo? De etnias que nem sequer procuram trabalho, nem sequer procuram se instruir numa escola, que nem sequer procuram fazer nada, entendes? E por outro lado tem pessoas como eu, que são mais do que aquelas pessoas que se dá a conhecer, entendes? Que tentam trabalhar, tentam ter uma vida, entendes? E única e exclusivamente por serem diferentes, entre aspas, entendes? A gente não tem oportunidade e nem sequer, já que não nos querem dar a Ninguém que vos oportunidade, ajude até a defender os vossos direitos, sim. Entendes? Eu já estou como uma amiga minha que diz, eu não quero que o Estado me ajude. Eu não preciso da ajuda do Estado. Eu preciso que o Estado, certo, faça alguma coisa para que eu consiga trabalhar. Sim, para serem aceitos na sociedade como pessoas, como seres humanos que são, com oportunidades iguais e direitos. E a nível de relações, como é que têm sido, ou que dificuldades é que tu tens sentido na interação com um homem, na interação com o outro? Eu vou-te ser sincera, durante um tempo eu percebi-me que a maior parte, por exemplo, tu vais, uma coisa normal, que é uma rapariga que tem uma aplicação de encontros, seja um Badoo, seja um Tinder, seja o que for, onde ela fala com as pessoas, ela consegue arranjar um namorado, certo? Ou pelo menos um amigo em que vão se conhecendo e pode vir a ser namorado. Eu conheço imensas raparigas em que os namorados delas, os maridos, os pais dos filhos, elas conheceram nesse tipo de aplicação. Com as trans, eu até hoje não tive. Tive para aí 1 ou 2, certo? Que eu disse que era trans e bloquearam. Todo o resto, nunca experimentei, olha, eu gostava, que sabes, mas é muito só para aquela parte do sexo. Entendes? Onde as pessoas esquecem-se que estão a lidar com pessoas, não estão a lidar com bonecos insufláveis. Se a gente às vezes cria essas aplicações, às vezes nem é de todo para encontrar o amor da nossa vida, é mais para passar o tempo. E imagina, a pessoa diz oi, tu respondes um oi, a primeira coisa que te vem é um nude. Entendes? Mandam-te logo assim um nude, e queres e não queres, e tu dizes, eu sou, imagina, a conversa está a fluir super natural, tu dizes que és trans, a pessoa manda-te logo a foto do pinto, como se a gente não valesse mais do que isso, sabes? Ou seja, querem tipo eu ainda agora tive, há uns tempos atrás, entendes que eu não estava, já há muito tempo atrás, eu tive um relacionamento que terminou, e eu estava assim mais embaixo disso, olha, eu não vou ficar embaixo por causa de homem nenhum, certo? Fui numa dessas aplicações, conheci um rapazinho, a gente estava a falar, e entretanto o moço, ou seja, apareceu uma pessoa, a gente envolveu-se a nível sexual, certo? A partir daí ele teve uns dias que me falou, 5 estrelas, do nada deixou de me falar, e há cerca de uns 3, 4 dias atrás, todo o santo dia manda mensagem a quer estar comigo de novo. E eu pergunto, a pessoa ficou tanto tempo, mas meses, sem estar comigo, certo? Sem sequer me falar, sem sequer nada, diz que, ou seja, que eu não sou uma boneca insuflável, mas quer, só mais uma vez e não sei o quê, porque foi bom e que não sei. Ou seja, às vezes as pessoas acham que
que nós trans, entendes? Não servimos mais do que isso para satisfazer única e exclusivamente na cama. Entendes? E, no entanto, estão a lidar com pessoas, não estão a lidar com bonecos. Pois, exato, como se fosse uma fantasia e não uma pessoa de carne e osso. Exatamente, ou seja, tens muitos homens que gostam, certo? A grande maior parte dos homens gosta, mas a realidade é que depois chega àquela parte de assumir. É muito mais fácil um homem se assumir como gay do que um homem se assumir como hetero. Porque, ou seja, hetero namorando uma trans. Porque a partir do momento em que ele se considera hetero, certo? E até se sente atraído, ou seja, pela tua pessoa, seja, ele vai ter que, mesmo ele sendo hetero, vai ter que lutar contra o mundo inteiro. Sabes? Porque vai ser sempre considerado ou viado, ou vai ser, muitas pessoas vão olhar para ele, não sei o que, anda que a trans é trans como ele, entendes? Ou seja, isso depois na cabeça deles nem é de todo que ele não se sinta bem contigo, que ele não vá de mão dada contigo para a rua. O problema é que a pessoa começa a viver aqueles traumas, começa a lidar com aquela realidade muitas Os vezes. estigmas e com os preconceitos ainda existentes na Entendes? sociedade. E isso faz com que uma relação não dure. Entendes? Que a relação dura 1, 2, 3 anos no máximo, quando não é meses, entendes? Porque nem toda a gente tem a capacidade de superar isso e simplesmente dizer, olha, queres saber? Foda-se. Entendes? Eu sou feliz do meu jeito, entendes? E depois há muitas pessoas, por exemplo, até amigos e tudo, que dizem assim, olha, é que sabes que... E são amigos. E tu não tens problema daquilo que as pessoas vão. Eu tive um relacionamento com uma pessoa e, entretanto, quando a gente começou a namorar, uma amiga dele virou-se para mim dentro do carro e diz-me assim: porque houve uma coisa que era a maleta vermelha, onde só iam as raparigas, mandava-se vir uma menina da sex shop para mostrar os utensílios, as coisas, tipo uma coisa só de raparigas. E a moça, ela estava a trabalhar. Eu fui ter com ela para a gente ir de carro lá para. Isso no carro, enquanto a gente esperava pelas outras meninas, ela vira-se para mim: qual é o teu nome? Eu disse: não, mas o teu verdadeiro nome. E eu peguei no meu cartão de cidadão, mostrei, sexo feminino. Sexo feminino? É impossível, tu já seres operada, és demasiado nova para ser operada. E qual é mesmo o teu nome? Eu respondi: queres saber o meu nome? Ligas à minha mãe, pode ser que ela se lembre. E que se ela ligasse para a minha mãe dava-lhe um arraso, dava-lhe um baile, entendes? Porque eu sou muito protegida na minha família toda. Agora, com uma pessoa que diz que é amiga da outra, certo? E depois me teve veneno, olha, tu sabes, e tu, em vez de dizer assim, olha, amiga, eu fico feliz por ti, certo? Não, é tipo, tu não tens problema, o que é que as pessoas vão pensar? Teve muitos amigos, certo? Alguns amigos dele, que depois, quando a gente terminou o relacionamento, uns 3 amigos dele vieram mandar mensagem para mim, eu já sei que tu não estás olha, eu gostei muito de conhecer e a gente podia estar juntos. E depois eu penso assim, então, eram as pessoas que me criticavam, certo? As pessoas que supostamente queriam abrir os olhos para uma realidade, e agora que eu não estou com eles, já vêm, eu sempre te achei muito atraente e a gente podia estar juntos e podias vir aqui à minha casa e não sei do quê, ir aqui à piscina, ir aqui não sei... Não faz sentido, entendes? Não faz sentido. É muito pobre de espírito isso. Pronto, mas isso acontece muitas vezes, entendes? Muitas Tu vezes. já fizeste a operação? Não, mas há uma coisa que eu quero muito fazer. O que é que te travou? O que é que ainda te trava? Eu acho que é assim, eu na vida, sabes, eu sempre tive, não muitos, mas alguns sonhos, certo? Um era me tornar mulher, outro era ter a minha família, outro era, ou seja, estar perto da minha mãe e gostava muito de que eu conseguisse encontrar alguém que me completasse, sabes? Claro. Infelizmente, Construir a tua família, ter um companheiro. sim, infelizmente o que acontece é, as pessoas muitas vezes, entendes? Ou todas as pessoas que namoram connosco e que assumem uma relação connosco, certo? É pelo facto da gente, pronto, ser diferente. A maior parte das pessoas, não todas, mas a maior parte é porque a gente é diferente e eles gostam dessa diferença. A partir do momento em que tu operas, certo? Tu simplesmente, ou seja, vais ser uma mulher igual às outras, mas imagina que a pessoa depois sonha em ter filhos ou em construir família. O porquê que ela vai passar por esse preconceito, certo? Para comer o bom português, para estar, por exemplo, com uma rapariga com vagina, quando ele pode estar exatamente com uma pessoa assim, entendes? Sem passar qualquer tipo de preconceito. Claro. Entendes? E eu penso assim, é uma coisa que eu gostava muito, mas por outro lado eu penso muito e tenho muito receio, sabes, de ficar sozinha e de não conseguir encontrar ninguém e que aí então, certo? Que não haja ninguém que se apaixone pela pessoa que eu sou, mas pela parte do apenas única e exclusivamente sexual. Entendes? Ou Que até seja, pode ter tu és o que tu és e gostavas que te amassem por aquilo que tu és.
Exatamente. Eu E acho que outra não pedi coisa, muito. e outra coisa que também me bloqueia muito, que é, eu com o trabalho que eu tenho, certo? Eu neste momento eu não consigo, não consigo Estás a fazer o quê neste momento? a trabalhar como acompanhante. Como é que E te o que sentes acontece? nesse trabalho? Amiga, acho que isso é uma pergunta demasiado óbvia. Acho que não há ninguém, por muito que as pessoas dizem, sim, gosto. Não, não há o porquê de gostar. Entendes? Não há nada que tu possas dizer assim, é muito bom. Porque, por exemplo, tu trabalhas nisto, entendes? E tu dizes assim, eu posso chegar numa loja de maquiagem e gastar não sei quanto dinheiro. Ok, mas se tu vais gastar aquela maquiagem, é a mesma coisa que, por exemplo, tu teres um trabalho e tens que ter um uniforme e tu vais ter que comprar aquele uniforme para ir trabalhar. Entendes? E chega tipo a um Entendo. ponto. Chega tipo a um ponto em que aquilo já não passa a ser uma coisa que tu gostas, mas começa a ser uma obrigação, que é levantar, tens de maquiar, tens de pôr bonita, entendes? E muitas das vezes tu começas a não te pôr Tens que bonita para apresentar um ti, papel? entendes? E tu tens que estar, e depois, ou seja, tu não te podes dar ao luxo de trabalhar, imagina, 8 horas por dia, e chegar àquela hora e descansar e ter a tua vida, entendes? Portanto, muitas das vezes, eu, por exemplo, na Suíça, muitas vezes o que eu faço é, eu acordo, tomo banho, arranjo-me, fico maquiada o dia todo, certo? À noite tiro a maquiagem, estou a tirar a maquiagem, já estou-me a maquiar de novo para ir dormir, porque a gente nunca sabe quando é que vai aparecer trabalho, Claro. entende? Mas, por exemplo, na parte tu tens dinheiro para ir às compras, isso, às vezes, eu pelo menos eu funciono assim, uma coisa que me dá muito prazer e que me ajuda muito a aliviar o peso de trabalhar nisto, sabes? É eu, por exemplo, poder juntar as pessoas de quem eu gosto, entendes? A minha família e dizer assim, não, eu tenho a possibilidade de chegar a levar a minha família a ter um dia diferente, uma coisa que eu sei que não podem, sabes? Imagina, eu consegui, acho que foi no dia da mãe, ou no aniversário da minha mãe, uma coisa que a gente nunca tinha feito, que foi ir todos aos jardins zoológicos, Oh, eu que cheguei e fofo. consegui pagar o bilhete de toda a gente, Isso é sabes? A tão dizer bom. assim, É um dinheiro amargo, no fundo, é um dinheiro suado, um dinheiro difícil. não, mas fora isso, imagina, o que é, por exemplo, eu no Natal eu nunca tive prendas, entendes? Nunca tive, às vezes a minha mãe comprava, por exemplo, imagina um chocolate daqueles de 50 cêntimos num mini preço, né? Enrolava aquilo e o chocolate era para dividir por mim e pelo meu irmão, entendes? E aquilo era tão bom, sabes? Ou seja, eu cresci muito a não dar valor a coisas caras, sabes? Tipo, quando dou mais valor à intenção propriamente da pessoa, a um desenho, ou que a minha mãe chegou às vezes a fazer tipo uns desenhos e não sei o quê para nós, que não tinha possibilidades de mães, e aquilo era tipo o melhor presente que alguém me podia dar, entendes? Depois as pessoas, por exemplo, diziam-me assim na escola, eu ganhei isto, uns ténis, isto, aquilo e outro, depois perguntavam-me, o que é que tu ganhaste? Disse, olha, eu ganhei um chocolate da minha mãe. E as pessoas ficavam muito, só um chocolate, não sei o quê. Mas as pessoas não tinham noção que a minha mãe poder comprar aquele chocolate fez muito mais sacrifício do que os pais deles, se calhar, comprarem uns ténis de 200 euros. Entendes? E isso para mim fazia. Ou seja, mesmo as pequenas coisas que a minha mãe me dava, mesmo quando ela não podia dar, dava-me sempre a certeza que ela era a melhor mãe do mundo. E Porque, é a melhor mãe do independentemente mundo. de tudo, como? E é a melhor mãe do mundo. É a É, tua. é a minha. Tenho ainda uma pergunta para te Sim. fazer, que é, quando tu tivestes a tomar as hormonas, então para fazer a transição, como é que foi todo esse processo a nível hormonal? Sentiste algumas alterações? Sentiste bem a nível do teu humor? Como é que foi essa transição? Foi difícil? Olha, eu como te disse já algumas vezes, eu sempre sofri muito de ansiedade, eu sempre fui muito abaixo. E isso também não é só isso, não sei se ficou gravado, se não, mas também é um dos motivos pelo qual, entendes? Eu ainda não fiz a cirurgia, que é, eu para fazer a cirurgia não consigo trabalhar, eu fico muito sensível. O que eu tenho que fazer é um tratamento hormonal durante Mas tu 2 conseguiste anos, fazer esse tratamento? És obrigada a fazer tudo igual? O processo é igual para todas? não, amor. O que acontece é que imagina, tu a fazeres, ou seja, toda a gente tem testosterona e tem hormona no organismo. O Sim, que acontece é que há pessoas que têm mais hormona do que testosterona e vice-versa. O que é que sim. acontece? Por exemplo, um rapaz que quer transicionar para mulher, certo? O que ele vai ter que fazer é, ele vai ter que tomar um bloqueio de testosterona, entendes? Para que a hormona que o próprio, e vai ter que aumentar a dose da hormona no próprio corpo para a hormona começar a ficar mais elevada do que a testosterona. E o que Sim, acontece muito é que muda muito o humor, certo? Como uma rapariga. Há as sim, fases, por exemplo, da menstruação em que tu não tens paciência para nada, onde tu sim, sim. choras só porque sim, entendes? Onde tu tens fome que te apetece comer até o mundo. Coisas tipo que nós também passamos e parece que é muito mais intenso. Porquê? Porque primeiro o nosso organismo está a absorver coisas
coisas que não é dito natural. E é muito complicado. E eu com os problemas de ansiedade e tudo que eu tinha, entendes? Eu começava a ficar muito, muito, muito em baixo. Se alguém me dissesse alguma coisa, imagina, eu cheguei a estar na discoteca com a minha melhor amiga e estar alguém tipo no lado a dizer assim para a outra pessoa: é por causa disso que eu não gosto de ti. Mas a falar entre eles, eu achei que o não gosto de ti era para mim. Eu comecei a chorar como se o mundo fosse acabar e a minha amiga a rir. Ela: mas porquê tu estás a chorar? Eu: porque ele não gosta de mim. Ela: mas tu conheces? Eu: não. Entende? Cenas que tipo nada a ver e que eu pensava assim: gente, eu já não sou boa da cabeça, estou a ficar louca. Isso é coisa de mulher, as mulheres é que às vezes são assim quando andam com as hormonas alteradas. E opa, eu tinha muitas crises e principalmente porque eu não conseguia. Agora penso, se eu neste momento eu não tenho a possibilidade de arranjar trabalho, o meu único trabalho Sim, já é tem que ser como estigmatizada. acompanhante. Se eu for Claro. tomar, fizer o tratamento hormonal, eu não consigo trabalhar. Entendes? Não consigo. E depois eu tenho problemas de coração, tenho outros problemas que eu não posso simplesmente, por exemplo, pegar e tomar um Camagra ou tomar um Viagra, algumas coisas não posso, porque a minha saúde não permite. E o que é que acontece? Eu tenho que optar ou fazer o tratamento hormonal, certo? Ou trabalhar, entendes? Claro, E, ou seja, claro. e ao fim e ao cabo eu estou a atrasar o meu processo também, entendes? Porque E a nível de trabalho, como é que tem sido? Tu consegues arranjar trabalho em qualquer área? Em que áreas é que já trabalhaste? Como é que tem sido a tua aceitação a nível laboral? olha, eu já trabalhei em algumas coisas. Já trabalhei como ajudante de cabeleireiro, já Uhum. trabalhei a lavar escadas, já trabalhei num restaurante de pastelaria, onde eu entrava tipo às 6 da manhã para receber o pão e os fornecedores dos bolos e chegava a sair tipo às 2 da manhã no mínimo, porque era a hora que aquilo fechava. Entendes? Tipo às 2 da manhã. Eu cheguei uma vez, eu lembro que eu saí, eram umas 4 e tal da manhã, quase 5 da manhã. Foi só o tempo de chegar a casa, trocar de roupa e ir trabalhar. E trabalhei em bares também, faço espetáculos, já trabalhei com manicure, já, Qual é que tem já sido o tive trabalho que tu mais gostaste? o trabalho de todos que eu mais gostei. Sim. Eu acho que foi quando eu passeava o cão. O meu primeiro trabalho foi eu passear um cão para receber 1,25 €. É, e eu entrava às 8 da manhã na escola, acordava tipo às 6, 7, no máximo. Não, mas por volta das 6, 6 e pouco, era só, vestia-me, pegava, ia passear o cão, depois ia entregar o cão, vinha à casa, pegava a minha mochila, ia para a escola, depois ia para a escola almoçar, né? Eu ficava na escola até a hora do almoço, eu tinha 45 minutos. Nos 45 minutos eu tinha que ter tempo para almoçar, e ainda passear o cão e voltar para a escola. Isso. E muitas vezes eu passava, por exemplo, a ter noção, eu pegava tipo só o pão e iogurte, punha o pão dentro, o iogurte dentro do pão, o pão dentro do iogurte, não, iogurte dentro do pão, ia a comer aquilo, ia passear tipo o cão, chegava, voltava para a escola e quando saía da escola voltava a passear o cão. E às vezes, quando a senhora não podia, quando ela não podia passear o cãozinho, né? Tipo à noite, por volta das 10, 11 da noite, eu já ia passear o cão de novo, entendes? Ou seja, e o 1,25 € que eu ganhava, mesmo que eu fosse só 3 vezes, certo? Já dava 3,75 €, entendes? Ou Sim, seja, sim, 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 esses sim. 3,75 € já dava para eu pagar o meu lanche e o do meu irmão na escola. E já Que idade é ajudava que a tu minha, tinhas? sei lá, eu de ter uns 14 anos, 15 no máximo, não sei. Entendes? E foi o meu primeiro trabalho. E E já acho que foi o alguma, que eu gostei mais, que era estar com o bichinho. e alguma vez foste estigmatizada a nível profissional por seres transexual? Sim, ou seja, tive a experiência nos armazéns do chat, que eu cheguei, eles quiseram ver, estavam à procura de funcionária, eu mostrei ou seja, o meu trabalho e no qual eles depois me disseram que simplesmente que não dava, porque não tinham nada contra, mas, uma vez mais um mas, o problema era as pessoas, entendes? Ou seja, que embora eles não tenham nada contra, entendes? A opinião sempre dos outros e aquilo que os outros, principalmente os clientes, podem pensar, entendes? E eu, por um lado, não concordo, mas consigo compreender. E eu vou-te explicar o porquê. Porque imagina que eu tenho o meu ganha-pão, certo? Hum. Ter uma pessoa que tenha assim alguma aparência assim mais, por exemplo, uma pessoa toda tatuada da cara, cheia de piercings com coisas assim na cara. Embora eu não tenha nada contra, certo? E até a mim não me faça qualquer tipo de confusão, eu tenho plena noção que se calhar no meu negócio, se fosse o meu ganha-pão, isso podia escandalizar as pessoas e acabava por não ser bom para mim.
Entende? Se fosse preciso chegar ao final do tempo, não ia conseguir também pagar o meu funcionário. E o mesmo acontece, por exemplo, connosco. Eu tento sempre ver o lado das duas moedas, entendes? E o que acontece é, eu compreendo, é triste, certo? É um facto, os proprietários de uma loja ou os gerentes de uma loja, entendes? Porque às vezes o problema nem vem daí. O problema vem de nós, certo? Como sociedade, da gente julgar muito os outros e não cada um viver a sua vida. Entendes? Porque no dia em que cada pessoa se limitar a viver apenas a sua vida e não comentar a vida dos outros, entendes? Já ninguém vai ter problema de contratar uma trans, um cara todo tatuado, entendes? Uma mulher com o cabelo rosa às bolinhas amarelas, entendes? Aí as pessoas não vão ter qualquer tipo de problema. O problema não está nas pessoas que querem dar trabalho, mas sim nos clientes que frequentam, entendes? Enquanto as pessoas não aprenderem que o valor da pessoa não está na aparência dela ou naquilo que a pessoa é, mas sim naquilo que a pessoa te pode dar, certo? Sim. O mundo nunca vai melhorar. Exatamente. Então quer dizer que as tuas oportunidades de trabalho acabam por se estreitar, ou seja, por teres menos oportunidades de trabalho do que uma mulher normal. Exatamente. Porque uma mulher normal, se ela souber fazer, ou seja, se for contratada para fazer, por exemplo, uma maquiagem, certo? Só o simples facto de ela ser mulher, entendes? Muitas mais portas lhe vão abrir. Por exemplo, eu trabalhei também muito tempo como modelo, não sei se já tinha contado. Olha, por exemplo, eu ainda há uns tempos vi uma reportagem, que acho que era da Victoria's Secret, onde a Victoria's Secret disse que não aceitava uma modelo trans, certo? Porque uma trans não tinha capacidade de fazer propaganda a uma lingerie de mulher. E há uma rapariga que é trans, onde a rapariga responde à Victoria's Secret tipo assim, então pera, uma trans nunca poderia vender, a Victoria's Secret diz que a imagem de uma trans nunca ia vender uma marca de lingerie. E tu vais ver as fotos da trans, que a trans tirou, uma linha bem Victoria's Secret, com as asas gigantes maiores que ela, a rapariga é linda de morrer, entendes? Tem um corpo perfeito e, no entanto, teve muito mais impacto do que, se calhar, muitas das modelos da Victoria's Secret. Ou seja, se calhar o problema não estava no ela ser trans, mas sim no preconceito, entendes, da própria Victoria's Secret. Ou seja, vocês apanham preconceito de lado a lado, ou, pronto, apanham sempre o preconceito da sociedade, ou pela parte do empregador, ou pela parte das pessoas que frequentam os sítios onde vão à procura de trabalho. Então o que é que vos sobra de trabalhos? O que é que vocês podem fazer para pagar contas? A prostituição, vender coisas ilícitas, fazer mal aos outros, entendes? É a única coisa que a gente pode fazer para sobreviver, entendes? É tipo muita lei da natureza, porque imagina, se uma pessoa chegar ao pé de ti, tu estás só tu e uma pessoa na ilha, certo? O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e que vai acabar por chegar a uma altura em que a fome, certo? Vai falar mais alto qualquer coisa, certo? E uma pessoa vai acabar por comer a outra, certo? O mesmo acontece com os animais, o mesmo acaba por, acredito eu, certo? Estamos a falar tipo em extremos. E o que acontece é exatamente isso, por exemplo, em relação ao trabalho, ou seja, tanto põem a pessoa para fora, tanto não querem saber, tanto isto, que vai chegar a uma altura em que as pessoas vão ter que entrar mesmo por caminhos não corretos, não porque elas queiram, mas porque é a única oportunidade de sobrevivência, entendes? Entre elas morrerem à fome ou morrerem de frio a viver numa rua, certo? Lógico que as pessoas vão ter que correr atrás. Entendes? Porque acho que não há ninguém que queira viver numa rua, acho que não há ninguém que queira passar fome. Entendes? Às vezes nós temos que nos sujeitar a certas coisas, não porque nós queiramos, não é tipo uma coisa, eu quero pintar o meu cabelo de rosa, fui pintar, não gostei. Isso é uma coisa que eu vou ter que me sujeitar. Ninguém me mandou ir pintar o cabelo de cor-de-rosa, ou, por exemplo, pintar o cabelo de preto, depois quer tirar, não sai. Entende? Isso é uma coisa que a gente tem que, ou seja, foi uma escolha nossa. Entendes? O trabalhar na prostituição ou em outros caminhos nem sempre é uma escolha nossa, mas sim a única coisa que nos resta, entendes? Antes de começar a entrar por outros caminhos, entendes que aí vamos prejudicar os outros. Ou que nos podem levar à cadeia, ou que nos podem... Ainda no outro dia vi uma reportagem também, que era de uma trans no Brasil, onde ela dizia assim, eu fui presa durante, acho que foi 17 anos, porque bateram nela, esperaram que ela saísse dentro de uma papelaria, okay, de uma padaria, que ela foi comprar pão de manhã. E entretanto, ela já tinha sido presa, durante não sei quantos anos, por ter esfaqueado um rapaz. E ela saiu, cumpriu a pena, saiu da cadeia
Ela foi à papelaria, à padaria. Quando ela volta, começaram a xingar ela. Primeiro começaram a assobiar e quando viram que era trans, começaram a ofender de tudo. E a rapariga fez um vídeo, filmou os rapazes e disse: estão a ver, é por haver este tipo de situações, entendes que depois as trans são marginalizadas, as trans são consideradas agressivas, são consideradas putas, são consideradas isto, aquilo e o outro, porquê? Entendes? E eu pergunto, o porquê? Elas apanham, a polícia não faz nada, certo? Porque está-se completamente a cagar. Mas se ela reivindicar, entende? Se ela chegar e fizer exatamente o mesmo, ela já é bandida, já é criminosa, já é isto, já é aquilo, já é conflituosa, entende? É quase uma raça... É apanha e fica calada, é apanha e dá a cara. Entendes? Mas quando é ao contrário, é vista como uma má da fita. Então eu penso o quê? Uma pessoa por ser trans vai ter que sujeitar a ser saco-box dos outros? De toda uma sociedade? Não faz sentido. Entendes? Não faz sentido. E na noite acaba por ser mais fácil nos bares arranjar trabalho? Em bares gay, sim. E mesmo nos bares gay, entendes? É um bocadinho complicado. Parece que mesmo dentro do meio gay ainda tens muito preconceito. Ou seja, se dentro do meio LGBTQIA+, ainda há algum preconceito em relação às trans, imagina no meio fora do meio gay. Ou seja, não faz muito sentido. Entendes? A partir do momento em que luta todo mundo pela igualdade de direitos, certo? O porquê é muito mais fácil se nós nos unirmos todos, entendes? Do que lutar todos uns contra os outros. Exatamente, e faz todo o sentido. Porque sim. Muito obrigada, és uma querida fofa maravilhosa. Obrigada, princesa. Obrigada eu. E sempre precisares de alguma coisa, já sabes, podes contar comigo. Eu sei que sim.